Oi, gente, tudo bem? E é isso, você foi condicionada a ser quem você é hoje. Ou quem você foi, né? Porque aí a gente tá em constante evolução sempre. Então, assim, tudo isso que você é hoje, a pessoa que você é hoje, os hábitos que você tem, os traumas, tudo que você tem, você foi condicionado. Isso significa que isso não começou agora. Você não começou a ser essa pessoa agora. Você foi condicionado a isso. Então, isso começou na sua infância. Você já ouviu aquela frase que infância é chão que a gente pisa a vida inteira? Porque é exatamente isso. Muitas pessoas não querem olhar para a infância. Por quê? Porque é doloroso, foram onde aconteceram os maiores traumas, foi onde você foi formado, seu caráter foi formado, foi onde aconteceu tudo que você sabe hoje, basicamente começou na sua infância. Então, quando a gente nasce, já é escolhido o nome que a gente vai ter. Muitas vezes a gente já nasce em uma família que tem uma religião, então você já vai ter uma religião, você já vai nascer mais ou menos ali pré-estabelecido quem você vai ser e quem você vai se tornar. Então, o nascimento de cada pessoa já gera uma expectativa na família. É óbvio que se você tem uma família que tem uma religião, eles vão querer e vão te mostrar aquele caminho porque é aquilo que eles conhecem. Mas não significa que você tem que se manter no caminho que foi dado para você. Você é um ser humano que pode e deve pensar por conta própria. Então, isso que fique bem registrado. Você pode e deve pensar por conta própria. Eu sei que os nossos pais, eles nos criam pensando muitas vezes em nos dar o melhor, em não fazer a gente passar pelos mesmos traumas que eles passaram. Só que não existe um ser humano sem traumas, tá? Hoje em dia, mesmo que eu cuide do meu filho da melhor forma possível e que tente não replicar os mesmos traumas, as mesmas coisas que aconteceu, ele vai ter os traumas dele, porque a vida é assim, não existe um ser humano que não tem nada para evoluir, nenhuma dor para curar. A gente tá sempre em constante evolução. Então, a gente tem que começar a entender isso. Eu sei que é doloroso e que às vezes a gente não quer voltar na infância, mas quando a gente volta na infância, muitas coisas são esclarecidas. Muitas coisas elas têm a resposta, perguntas, sabe, sem respostas, elas são muitas vezes esclarecidas pra gente na nossa infância. Então, assim, você foi condicionada. Eu vou contar uma história aqui, uma coisa pra vocês sobre mim, né? Porque a maioria das coisas eu falo aqui sobre mim. Então, assim, eu achava que eu tinha um dom, sabe? O famoso empata. Vocês já ouviram falar sobre o empata? Então eu achava assim que eu era algum tipo de médium. Não tô falando que não existe, tá? Eu tô falando sobre o que aconteceu comigo, sobre a minha perspectiva. Que daí vai ter gente comentando: ah, mas eu sou médium, eu sinto. Tudo bem, eu sei que existem, eu acredito também, mas eu estou falando sobre mim. Então eu achava que eu tinha um dom. Eu achava que eu conseguia enxergar a dor da pessoa e saber exatamente o que ela estava precisando e falar o que ela precisava ouvir. E eu não estava de fato errada, eu realmente enxergava essas dores, sabia e sei até hoje o que falar para cada pessoa olhando para ela. Mas eu pensava que era um dom. Mas conforme eu fui crescendo, tendo um autoconhecimento, me aprofundando, estudando mais um pouco de psicologia, filosofia, sobre Carl Jung também, que abriu muito a minha mente estudar sobre Carl Jung, eu comecei a ver que, na verdade, eu fui condicionada a ser desse jeito. Fui condicionada a ver as pessoas de uma forma para eu sempre poder estar nessa posição de ajudar sempre. Então, eu sou empata ainda, mas hoje em dia eu entendo por que eu sou, porque eu fui condicionada. E como aconteceu esse condicionamento na minha infância? Eu cresci em um lar disfuncional, podemos dizer. Então, era uma coisa muito imprevisível. O humor das pessoas que cuidavam de mim, dos meus pais, das pessoas que estavam ali ao redor, oscilava muito o tempo inteiro.
Então, eu tinha que estar sempre preparada para o pior que poderia acontecer. Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, eles têm uma frustração e ele desconta nos filhos. E isso fez comigo que desde pequena eu ficasse preparada para o pior e já quisesse antecipar aquela situação. Então, conforme eu fui crescendo desse jeito, hoje em dia eu praticamente virei uma expert em ler as microexpressões e a energia das pessoas. E isso é ruim agora? Não, agora que eu entendo isso, não é ruim. Foi triste, porque essa questão toda se formou comigo por situações difíceis e ruins que eu passei, e eu fazia isso para prever os movimentos e não sofrer tanto quando eu fosse, atingida, acontecesse alguma coisa. Porque muitas vezes eu apanhei muito quando eu era criança por situações que eu não fiz, mas de alguma forma os meus pais, não tendo tanto autoconhecimento sobre si, precisavam extravasar a raiva em alguém, e como eu era a filha mais velha, a culpa sempre caía pra cima de mim. Então, para eu antecipar isso e não sofrer tanto, eu já começava a calcular. Porque assim, eu já conversei com algumas pessoas que na casa delas, todo final de semana tinha briga. Todo final de semana o pai bebia, acontecia alguma coisa assim, aí acontecia violências em casos de agressões, enfim. E aí todo final de semana todo mundo já estava ali preparado para o pior acontecer. Só que na minha casa, por exemplo, era do nada, não tinha dia certo. Então isso ficou ainda mais forte, mais recorrente em mim. Às vezes as pessoas acordavam bem e do nada dava 5 minutos e tudo virava de cabeça para baixo, e eu tava sendo culpada por algo que eu nem sabia o que era, entendeu? E aí, hoje em dia eu entendo isso, mas enquanto eu não entendia, eu pensava que era um dom. Porque toda vez que eu conversava com alguém, a pessoa, nossa, você consegue me entender. Quando eu converso com alguém, parece que ninguém me entende, mas você me entende, você sabe exatamente o que falar pra mim. Foi o que eu mais ouvi a vida inteira, entendeu? De amizades, de pessoas que vieram conversar comigo, até de estranhos. Eu tô ali sentada na praça, senta alguém do meu lado e começava a desabafar, a falar da vida dela. Tudo bem que é uma questão de energia também, a minha energia estava sempre muito aberta e disponível, hoje em dia eu já consigo separar. Então não era um dom. Eu fui condicionada a ser desse jeito. E por que eu tô falando pra você? Porque às vezes você é de um jeito e tá sendo cansativo, tá sendo doloroso pra você ser assim. Mas a culpa não foi sua. Te ensinaram a ser dessa forma. Te impuseram a ser dessa forma. Agora, veja as coisas em uma perspectiva diferente. Volte lá e veja. Eu fui condicionada, eu passei por situações que eu precisei ser forte, que eu precisei ser assim, e é só isso que eu conhecia até hoje. Então, você provavelmente vai replicar esses comportamentos sempre. No meu caso, ficou extremamente cansativo, porque eu fazia isso, mas tinha um preço depois. O preço da exaustão física, mental, espiritual, seja qualquer tipo de cansaço estava vindo em mim. Porque eu tinha que ficar todo o tempo olhando para fora, vendo as energias, vendo se a pessoa estava pisando de uma forma diferente, vendo se a pessoa acordou bem ou não, se ela estava sorrindo ou não, se ela estava brincando comigo ou se ela já ia vir na minha direção me atacando. E isso é cansativo. Aí eu cresci e continuei tendo esse comportamento com todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, às vezes, eu ficava olhando assim pra pessoa, ai meu Deus, essa pessoa não tá bem. Ai, essa pessoa não tá falando a verdade, essa pessoa tá com alguma coisa. Só que nem todo problema que acontece com as pessoas é meu. Aliás, eu diria que nenhum problema é meu. Tem os meus problemas. É óbvio que tem as pessoas que eu amo e eu quero ver elas bem. Só que cada um tem o seu processo. Eu não tenho que ficar controlando todas as pessoas. E outra coisa, eu digo mais, não é porque eu vejo que alguém não tá bem que eu tenho que ir lá e falar com essa pessoa. Não. Uma coisa é a pessoa vir falar comigo. Outra coisa é eu ir falar com ela, que eu fazia muitas vezes. Chegar na pessoa do nada e falar. A pessoa chorava, desabafava, era bom pra ela? Era, mas eu ficava cansada, porque tudo tem um custo.
Então, às vezes você tem esse seu jeito e, gente, eu não sei exatamente falar sobre o jeito que você tem, eu tô falando sobre a minha experiência. Se você também é igual a eu, consegue captar microexpressões, essas coisas, provavelmente você cresceu tendo que lidar com essas questões, entendeu? Mas você enquadra ali no que se encaixa melhor na sua vida. Então, eu tô te falando isso para você não se pressionar tanto em que, ai meu Deus, eu sou desse jeito e agora? A gente não vai conseguir mudar um comportamento que foi inserido na gente quando a gente era criança. Porque quando a gente é criança, tudo que falam pra gente é absorvido muito rápido, é como se fosse uma palavra de ordem, ainda mais quando é dos nossos pais. Então, você começou a aprender a ser de um jeito, quando você cresce, você leva aquilo pra vida inteira. Que nem eu disse pra vocês, eu ainda continuo sendo assim. E eu não acho mais que é um milagre, que é um dom divino isso, não. Hoje em dia eu entendo que eu fui condicionada a ser isso. Só que hoje em dia eu não acho ruim ser desse jeito. Só que eu aprendi a separar o que é meu e o que é do outro, quando eu devo ou não me intrometer, quando eu devo falar alguma coisa, quando eu penso que, cada um com seus problemas, porque é assim, você tem que saber colocar limites. Quando você quer ajudar, você vai e ajuda. Quando você sente que deve ajudar, você vai e faz. Então, hoje em dia eu separo isso muito bem, mas eu ainda tenho essa questão. Eu consigo sentar com você, olhar para o seu rosto, pegar algumas coisas do que você fala e já montar na minha cabeça o que você precisa ou não saber. Por quê? Porque eu passei muito tempo analisando as pessoas que estavam comigo. E foi assim, gente, imagina o tanto de pessoas que eu conheci durante toda a minha vida, não só os meus pais, a minha família, mas os meus amigos. E até hoje eu gosto de conhecer pessoas e analisar tudo isso, só que hoje eu entendo que eu fui condicionada. Eu não penso que é um dom e eu vou sair por aí falando que é um dom. E lembrando, tá, eu respeito quem acha que é um dom, quem acredita nisso, eu acredito também que existem dons realmente. Mas pare e pensa, isso será que realmente um dom ou eu aprendi a ser dessa forma? Entendeu? Mas assim, gente, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!